Olá, estamos mais uma vez aqui no Confraria dos Esportes, o seu programa de esportes semanal, recebendo dessa vez uma professora que é especializada numa área que o Brasil conseguiu alguns feitos ultimamente, mas que acho que não tem a merecida valorização. A gente vai conversar com ela. Muito obrigado pela presença, professora Adelita Paiva. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom, a Adelita tem uma experiência já de mais de 10 anos nessa área de ginástica. Eu queria que você contasse de onde surgiu esse início. Você foi atleta? Conta pra gente essa sequência. A sequência, o início. O início de tudo foi um convite de um amigo da faculdade eu dava aula de natação, na verdade, né? Eu estava dando aula de natação, era estagiária ainda, e um amigo meu da faculdade me convidou para ir trabalhar na Federação Paulista de Ginástica, que estava precisando. Eu falei, eu vou, fico um ano até arrumar outra pessoa. Aquela ideia, apareceu o desafio, a gente abraça e depois vê o que faz. E aí eu fui um ano, aí se passou um ano, 2, 3, 4, né? E você começa a falar, não, eu quero ver acontecer, né? Você começou a organizar, eu falei, agora eu vou até o fim, mas não tem fim, eu tô 10 anos aí nessa luta. Espero que vá um pouco muito mais hoje. Você fez faculdade aonde? Na FIG. FIG de Guarulhos. Isso. Aqui mesmo. Legal. A FIG tinha uma matéria de ginástica? Tinha. Porque é muito comum, né? A gente aprende princípios básicos. E como é que forma um técnico? É uma coisa complicada, né? A única experiência que eu tive com ginástica mesmo foi na faculdade, professor Jaime, e com os colegas, né? Que da faculdade eu acabei encontrando como atletas técnicos na federação. E isso é muito gratificante, né? O mundo escolar, como é que a ginástica tem um papel? Porque as escolas têm muito. Tem balé, tem judô, tem futsal. A ginástica entra nesse pacote, consegue um espaço? Entra, mas são poucas escolas que abraçam a ginástica. Não são muitas escolas que têm a ginástica, não. É o apelo que a ginástica talvez não tenha pela falta de exposição na mídia ou falta de professores que tenham um conhecimento maior? Eu acredito que é falta da própria escola querer investir, né? Investir nesse esporte, porque professor tem, técnico tem. Então, eu acredito que é a própria escola querendo incluir, né? É inclusão de mais um esporte, e ele é olímpico. É um esporte olímpico e, a menos que eu me engane muito, não é um esporte muito caro em relação à estrutura. Para o Beabá, pelo menos, assim. Para o Beabá, não. Para o Beabá, um colchãozinho resolve e faz bastante. Um espaço, por exemplo, onde tem aula de judô. A sala de dança, a própria sala de balé. Já atende. Quando a gente fala de ginástica, na verdade, a gente fala ginástica, mas a ginástica tem muitos pequenos mundos envolvidos nela, né? Tem o que a gente vê nas Olimpíadas, ginástica com aparelho e tudo mais. Tem o GRD. Quais são as possibilidades que a gente teria da ginástica? Na escola? Sim. Na escola artística, a acrobática, a rítmica, a ginástica para todos. A rítmica é antigamente chamado GRD. Fita, arco, bola e massas. E ela pode ser trabalhada até mãos livres, né? Tem também essa categoria. E a acrobática, a aeróbica também é uma modalidade que vem aí minguando cada vez mais. Dá para se trabalhar numa sala de balé. Então, em relação a espaço, investimento, não é nada do outro mundo. A escola atende. Uma sala de balé, a quadra esportiva, também dá para se fazer ginástica. Então, o pessoal das escolas aqui da região, é uma atividade interessante e, como a Adelita contou para a gente, tem uma série de profissionais aí que têm capacidade para dar uma iniciação. É uma atividade bem interessante. Falta a oportunidade do mercado, né? Uma coisa, é possível a gente falar assim, a ginástica ela vai até os 20 anos, ou quem quer começar a fazer, pelo menos para manutenção, é possível prolongar isso? É possível sim. Existe algumas academias que têm esse objetivo. Eu tenho 20 anos, eu quero aprender a ginástica, eu quero começar a ginástica. Então tem umas academias que trabalham com esse objetivo, né? A federação em si,
ela tem os clubes filiados que trabalham com treinamento e alto rendimento. Seria o alto rendimento, né? Tem a base, mas o objetivo é chegar no alto rendimento. Se a gente pensar, é mais ou menos aquela ideia do funil, né? A pirâmide. Sim. A base poderia ser as escolas e vai indo até chegar no alto rendimento. Isso. Vocês têm um número assim, falar, tem tantos atletas hoje em dia? A federação tem esse controle, né? Temos sim. Em média, assim, ativos, nós temos uns 4.000 atletas. Ativos cadastrados na federação. Até tomei uma água, 4.000 não é tão pouco assim? Não, porque pega desde a base, né? Pega desde a base. Envolvendo em diversas categorias. Isso. E tem uma competição, uma separação por idade ou não? Você tem um garoto de 13 anos, 14 anos que tem a qualidade, ele pode competir acima, não tem problema. Não pode o contrário. Segue-se um regulamento, né? Cada etapa. Tem o festival, tem o troféu, tem a Copa e tem o campeonato estadual. Cada evento desse tem o seu regulamento com as idades separadas, né? Então, se você avançou, você não pode voltar. Opa! Porque também é injusto você competir, você chegou num nível maior, você competir com um que está um nível abaixo, é injusto, né? Alguns esportes acontece isso. Você tem jogadores no futebol, por exemplo, eles sobem para o profissional, né? Então o cara começa a ganhar dinheiro e aí o clube tem interesse em trazer o jogador para disputar uma competição importante, uma Copa São Paulo, por exemplo. Traz o cara e daqui a pouquinho reforça o time e depois ele volta. Mas né? Na ginástica ninguém deixa Vocês isso são acontecer. malvados. Ai, meu Deus do céu. Bom, nós estamos conversando aqui com a Adelita Paiva, ela que é uma professora especializada na área de ginástica, e daqui a pouquinho a gente volta no segundo bloco do Confraria dos Esportes. Estamos de volta para o segundo bloco do Confraria dos Esportes dessa semana, conversando aqui com a professora Adelita Paiva. Adelita, você já falou um pouco de como foi seu início. Você trabalha já há um bom tempo na parte administrativa e de organização da Federação Paulista de Ginástica. Isso mesmo. O que você faz? Como é a sua rotina? A rotina, segunda a sexta é escritório, né? Escritório é o dia inteiro no computador e organizando primeiramente o campeonato. Eu tenho que organizar aonde que ele vai ser, que dia que ele vai ser. Eu tenho que localizar uma sede para esse evento acontecer, né? Feito isso, a gente organiza, a gente tem um gerenciador, é como se fosse um aplicativo, onde todos os filiados, todos os clubes, cada um tem o seu acesso. E ali eles têm que fazer um cadastro, cadastrar todos os atletas, colocar todos os documentos, atestado médico, termo de imagem também, e aí eles entram e realizam o seu cadastro no evento. Feito isso, eu puxo todas as inscrições, a gente trabalha com os comitês, cada ginástica tem um comitê que trabalha junto comigo. Esse cada ginástica que você diz é o GRD, o trampolim? Isso, é a ginástica rítmica, a ginástica artística masculina e feminina, a ginástica acrobática, ginástica de trampolim, ginástica para todos, ginástica aeróbica. E esse ano entrou o parkour na ginástica. Eu ia te perguntar justamente isso. O parkour agora entrou para valer em termos competitivos? Entrou. Na última assembleia que teve na Confederação Brasileira de Ginástica esse ano, eles notificaram que o parkour, né, entrou para a ginástica. Agora é valendo. Opa, legal. Você falou de Federação Paulista. Quantas federações nós temos no Brasil? Aqui a Confederação é como se fosse a CBF do futebol, né? Sim. Quais são pelo menos as principais? As principais é a Federação do Rio, Paulista, Rio, vem Brasília, aí sobe lá para Aracaju. Ali tem várias. Sul do país é forte no GRD, né?
Forte na ginástica rítmica e artística, artística e rítmica. Quando a gente fala de ginástica, vem logo a impressão de um camarada muito bem preparado, evidente, eles são. Sim. E se a gente pensar fisicamente, tem muitas diferenças, né? Eu encontrei a Flávia Saraiva, aquela pequenininha da ginástica, ela é pequenininha, uma coxa desse tamanho, dá saltos gigantes. Sim. No GRD, por exemplo, não é assim, não. O tipo físico é muito diferente. Muito diferente, muito diferente. O Zanetti também, que é um grande destaque brasileiro, medalhista de ouro olímpico, também é pequenininho, muito forte. Então são relações de estatura, de força muito diferentes. Isso. A artística, ela exige muita força, né? E a rítmica, ela exige flexibilidade. E é meio que uma mistura de dança, né? Sim. Então a gente encontra as meninas magrinhas, bem longilíneas. Isso. O uso dos aparelhos, isso complica um pouco a vida? Vai ter alguém que é especialista, por exemplo, eu só mexo com bola, só mexo com massa, ou tem um conjunto também, né? Tem um conjunto. Ou é comum que tenha alguém que é fera em um e alguém que é um trabalho de equipe? É um trabalho de equipe. É um trabalho de equipe. Demora muito para formar um atleta de nível? Demora. Esse atleta de nível, ele está praticamente desde os seus 5, 6 anos no clube. Ele inicia a ginástica com 5 ou 6 anos. E ele vai explodir o quê? 17, 18? Isso. Uma categoria juvenil. Quando você chega na infantil, você já vê que aquele atleta vai se destacar. Aqui vira ou não vira? E aí juvenil... Na categoria juvenil você já sabe, já vai para uma seleção, já vai ser convocado, né? Tá no auge. Eu falei do Zanetti, a presidente da Federação Paulista de Ginástica, por uma coincidência da vida, a Rosiane Navarrete Zanetti é a mãe do Zanetti. Ela é a mãe do Zanetti. E é aquilo, aqui não tem não é porque o Zanetti é fera que a mãe virou, ela já trabalhava em clube, é isso? Isso, ela antes de entrar na Federação Paulista de Ginástica, ela fazia parte do clube São Caetano do Sul, o Cerque Santa Maria, onde o filho dela treina, né? Mas ela era presidente, foi vice também. Enfim, já tem uma carreira administrativa. Ela já tem uma bagagem administrativa, né? Entende do esporte, vive ginástica. Ela entende super bem da parte administrativa, dessa parte esportiva, né? Tudo que tem que acontecer. Um grande evento envolve um custo muito alto, estrutura. O que precisa, por exemplo, vamos fazer um super campeonato aqui na cidade. É complicado pensar nisso? A nível estadual? Por exemplo. A nível... Porque Guarulhos, desculpa até te cortar, Guarulhos é uma cidade polo em relação ao aeroporto. Qualquer pessoa que vem para o Brasil vai passar aqui para o Guarulhos. Não, pode ir para o Rio também. Mas se vier competir em alguma coisa em São Paulo, ele vai passar em Guarulhos. Vai. Já está aqui, né? Já. Que tal pensar nisso? Sim, Guarulhos, né? Pode melhorar aí os ginásios. O ginásio, acho que o principal aqui de Guarulhos, Bonifácio? O Bonifácio e tem o Tomeuzão que está fechado também, né? Ele já foi palco de um brasileiro de ginástica artística em 2014. Já faz um tempinho. Já faz um bom tempo. De 2014 para cá, se a gente pegar um país que é evoluído na área de ginástica, já deu para formar 2 gerações quase. 2 gerações. E se a gente desperdiça, por exemplo, o Zanetti é um grande nome, se a gente desperdiça o apelo que um cara desse traz pela ginástica, até aparecer outro leva muito tempo. Muito tempo, muito tempo, muito tempo. É uma perda muito grande para o esporte. Porque se eu acompanho a parte esportiva já há uns 40 anos e a gente não vê muitos destaques na ginástica. Não. Tinha os irmãos Hipólito, a Daiane, demora um tempinho, aparece um, demora um tempinho, aparece outro, e para colocar no lugar é muito difícil. Muito difícil, muito difícil. O processo é muito lento. Legal. Estamos conversando aqui com a professora Adelita Paiva. O Confraria dos Esportes vai fazer mais uma pausa. A gente volta para um último bloco daqui a pouquinho. Fica aí.
Estamos de volta para o último bloco dessa semana do Confraria dos Esportes. Lembrando a você que nos acompanha pela internet, não esqueça, inscreva-se no nosso canal, dá aquela curtida, aquela compartilhada, que legal, importante, para que a gente consiga trazer sempre mais convidados muito interessantes, como é a nossa professora de hoje, Adelita Paiva, ela que é especializada em ginástica. Deixa eu aproveitar, Adelita, você estava conversando sobre federação, que é a sua base, né? Quais são os principais clubes aqui de São Paulo que fazem parte aí da federação? Os principais clubes, a gente começa com o Banco do Brasil, a ABB, a Hebraica, Pinheiros, Instituto IACHI, Guarulhos, Colégio Arbos, São Bernardo do Campo, São Caetano, Praia Grande, Santos, Prefeitura Municipal de Indaiatuba, Campinas. Campinas, inclusive, eu tenho uma amiga que eu espero trazer aqui, a Silvia Meneghetti. Ela é técnica já há muito tempo. Já. Então, um número grande de cidades. Sim, não dá para falar, sim. não tem nada perto. Tudo bem, pode não ser vizinho, mas dá para chegar nos clubes e tentar mostrar que você tem qualidade. Sim, dá para chegar. Sim. Por falar em qualidade, uma das coisas que a Adelita estava me contando aqui, que uma menina teve um destaque grande no grupo juvenil, uma atleta de Osasco, a Laura Gamboa. Isso, a Laura Gamboa, ela passou na seletiva na categoria juvenil para competir o Pan-Americano, que vai acontecer esse ano, no Rio de Janeiro. Opa, qual é a data do Pan-Americano? Qual mês? Acho que é em julho, né? Junho, então julho. Já está pertinho. Já está pertinho. Pertinho. Uma coisa interessante também, você falava de um evento que vai acontecer agora no calendário da Federação Paulista de Ginástica. O próximo evento grande vai acontecer agora em abril mesmo. Isso, o calendário da federação vai dar início no dia 30 de abril. Vai ser o Festival de Ginástica Artística Arthur Zanetti. Esse festival ele foi criado até para... com a pandemia, muitas crianças pararam de treinar, né? Então a gente estava pensando em campeonatos online, mas não é a mesma coisa, né? Então acabou se criando esse regulamento para fazer online, mas a gente viu que podia colocar ele em prática no ginásio e nos clubes, e ele acabou dando a oportunidade para quem não tem aparelho conseguir treinar seu atleta. Então, é um evento criado para a base mesmo, para a criança vivenciar um evento de competição e se sentir bem. Esse é o maior objetivo desse evento. Eu falei sobre escolas, que o custo para a implantação da atividade a gente viu que não é muito grande. E para um atleta, ele tem um custo grande, equipamento, ou ele vai com a cara e a coragem, não precisa nada muito complicado? Ele vai com a cara e a coragem, porque o clube, ele proporciona tudo, né? Mas se alguém quiser treinar em casa, por exemplo, como você disse, não precisa um tênis super específico, é uma coisa bem tranquila. Não, bem tranquilo. Bem tranquilo, ainda mais a ginástica, né? Descalço, uma roupa leve, uma bermuda, uma camisetinha, já pode treinar. E se a gente falar em grandes eventos, como esse que você comentou agora, que vai ser 30 de abril, isso em Osasco? 30 de abril, no ginásio Ayrton Senna, na cidade de Osasco. Em relação, a gente vê que tem muita questão de dinheiro federal, às vezes estadual, municipal, indo para esportes. Existe um projeto, uma lei de incentivo que poderia facilitar a vida da ginástica? Poderia existir, né? Poderia existir uma ajuda aí do governo, porque a federação ela não tem nenhuma ajuda. Ela é uma entidade sem fins lucrativos, né? Quem paga todas as contas são os filiados mesmo. É com esse dinheiro que a federação consegue manter os eventos. Então é aquela briga de sempre, né? Quando a gente fala de grandes esportes, fala do futebol, fala do voleibol, existe um apelo, a grande imprensa acompanha, mas quando a gente fala de eventos como a ginástica, como outros esportes individuais, parece que fica sempre, não vou nem dizer em segundo plano, eu diria que é um terceiro, quarto plano. Terceiro, que a gente não tem nem patrocínio de nada. E vocês vivem da raça ali, do que os clubes conseguem colaborar? Do que a gente ganha,
aperta de um lado, aperta do outro. E vai saindo. E saem todos os eventos que a gente coloca no calendário. Vamos voltar um pouquinho antes da pandemia, que a pandemia mudou a relação completamente. Sim. Qual que é o número total que vocês têm de eventos num ano? Número total, eu posso dizer que a gente tem uns 30 eventos. Então, começa agora em abril e a gente vai parar só em dezembro. Vocês têm uma espécie de uma interfase aí para o pessoal se preparar depois que começa. De abril até dezembro é valendo. Isso. E isso aí centraliza muito em São Paulo ou é bem espalhado? É bem espalhado, bem espalhado. Os eventos, eles acontecem em São Paulo, São Bernardo, que recebe bastante a federação, Guarulhos, como eu já citei também, né? São as cidades que têm um ginásio apropriados para receber o público, a quantidade de equipes. Além da acomodação, eu entendo, né? Eu não sou da área da ginástica, mas pelo que a gente imagina na parte esportiva, a grande preocupação é com a segurança do atleta, né? Você não pode colocar uma criança num risco de se machucar. Não pode. Então a gente sempre visa a segurança em primeiro lugar. Se o ginásio ele tem condições de se realizar uma competição. Então, para você que tem interesse no esporte, que puder colaborar com os clubes, às vezes é um clube próximo de você, você ajuda um grupo pequeno, vai trazendo um trabalho interessante e divulga a sua marca, por que não? E uma coisa, só para a gente fechar o nosso assunto de hoje, Adelita, vamos lá. A federação, ela tem um trabalho de formação de professores? Ela realiza cursos, né? Ela realiza cursos de arbitragem, o curso técnico a gente já realizou, mas esse ano não entrou no nosso calendário, né? Mas a gente já realizou um curso próprio para técnicos. E a exigência básica é formação em educação física, né? E boa vontade para aprender uma modalidade Isso. que não é uma coisa do outro mundo aprender. Tudo bem, se chegar no alto nível não tem o que fazer, né? Mas para a formação de crianças não é alguma coisa que fala assim, vou ficar 2 anos. Rapidamente você pega o jeito. Quanto tempo, mais ou menos, um professor que fala assim, tem uma boa noção? Eu acredito que um professor, quando ele se forma, ele já sai com uma base da faculdade, né? Porque é isso que a gente aprende dentro da faculdade. E aí quando eu fiz o curso, faz tempo, a gente percebe a dificuldade que é você usar argola. Aquilo é uma coisa do outro mundo. Sim. Você vê quanto precisa de força para conseguir realizar um mínimo. Né? Mas você precisa... o professor, ele tem todo o conhecimento pedagógico, né? Então... E o ginásio também, às vezes, colabora, né? Tem toda a estrutura para estar treinando aquela criança. E... No caso da ginástica artística, precisa dos aparelhos, né? Nas outras modalidades, a rítmica, ela envolve muita dança, né? O balé, o alongamento. Então, a professora ou o professor de formado, ele já sai da faculdade com uma base. Se você tem alguém que já é especializado na dança, por exemplo, é um passinho. Isso, porque a ginástica rítmica, ela trabalha sempre com um professor de balé também, né? Todas, a artística também. Isso tem pontuação, vale a pontuação. Aquela graciosidade vale. É um destaque diferenciado. Isso. Legal, a gente aprendeu bastante coisa hoje sobre ginástica, conversando com a professora Adelita Paiva. Obrigado, Adelita, pela presença. Eu que agradeço, muito obrigada. E assim que tiver outros eventos, a gente está convidadíssimo. Muito obrigada. Gente, o Confraria dos Esportes de hoje recebeu a professora especializada em ginástica, ela que trabalha na Federação Paulista de Ginástica, a professora Adelita Paiva, e a gente se encontra na próxima semana. Obrigado e até lá.